Bom, gente, então continuando, né, eu tenho que fazer essas aulas fracionadas porque o sistema ele limita, né? Então, eu tenho uma quantidade específica de mega que eu tenho que colocar no sistema, então eu tenho que fracionar, colocar em várias aulas pequenas, tá? Então, continuando. Então, a gente vai definir os vetores de massas das linhas, que a gente vai chamar de R, do inglês row, né? E o vetor de massas das colunas C, de columns, né? Então, eu vou ter aqui, ó, R, que vai ser o vetor de massas, que basicamente é o total da proporção, probabilidade associada a cada categoria da linha, ou seja, da variável A, e aqui da coluna, ou seja, da variável B. Então, esse R e esse C poderiam ser muito bem chamados de A e B. Então, se A tem 10 categorias, então você vai ter um vetor de tamanho 10 com as proporções associadas a cada categoria. Se tem a outra variável tem 12, então você teria um vetor, né, de dimensão 12 com as proporções associadas a cada categoria dessa segunda variável. Então enxerguem esse row e o column, o R e o C, associados às variáveis A e às variáveis B, ou seja, da tabela de contingência. Tá? Então a gente vai formar com esses vetores aqui uma matriz dr e uma matriz dc, que é uma matriz diagonal, né? Com esses elementos de massa das linhas ou da variável A e das colunas ou da variável B. Tá? Então, são obtidas as associações entre as linhas e as colunas dessa matriz de correspondência por meio de vetores com essas frequências relativas ou perfis. Então, tem alguns nomes, né? A gente chama de massa esses valores e de perfis, frequências relativas ou perfis, as relações entre essas duas medidas, tá? De linhas e colunas. Então, a gente vai definir ó, o que é um perfil. O iésimo perfil da linha I com o jésimo perfil da coluna J como B, né? Então, I está associado a A, ou seja, I está associado à variável A, que está na linha, e o perfil da J está associado à variável B. Então, como eu falei, você pode estar associando em vez de R e C, A e B, tá? Então, vai significar o quê? Eu não vou ter a linha, cada linha e cada coluna, eu vou pegar o quê? Eu vou dividir cada pontinho daquele pelo ponto da linha. Então, se eu estou pegando o A, que é a medida que está na linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elementozinho da proporção e dividir pelo total dela. É como se eu tivesse aqui uma probabilidade condicionada. Então, dado que eu estou na categoria I da variável a chance dele pertencer à categoria B da outra variável. Então, enxerguem bem isso. Porque vejam só, se eu estou pegando e dividindo esse valorzinho aqui, né? Por exemplo, 1, 2, pelo um ponto, estou fazendo o quê? A probabilidade pertence à categoria 1, 2, dado que, né? Seria uma ideia de teorema de Bayes, né? Que eu tenho esse viés um pouco bayesiano, mas, né? Não é que seja bayesiano, mas tendo acesso a essa informação. Ou seja, dado que ele pertence à categoria 1, cadê o mouse? Está aqui. Dado que ele pertence à categoria 1 da variável A, qual a probabilidade dele estar na categoria 2, né, da variável B? Não é legal essa interpretação? Então, basicamente, eu vou ter isso aqui, é o perfil, tá? É como se eu estivesse condicionando, dado que ele está na categoria I da variável A, a probabilidade dele ter a classificação na categoria J da variável B. Tá? É um pouco confuso, mas vocês, observando com mais detalhe, vocês veem isso. Então, isso é o perfil para iésima categoria da variável A. Fica redundante, mas de forma análoga isso acontece pela coluna. Então você vai fazer, dado que ele pertence, né, ao perfil J da variável B, qual a probabilidade de ele estar em uma das outras categorias, das Is categorias da variável A? Então vai ser a mesma ideia, vai ser uma analogia. Isso é o que a gente chama de perfil, tá? Então o que a gente vai fazer? São probabilidades condicionais, né? Então, são entendidas como medidas de importância de cada linha ou coluna dentro da matriz original dos dados. Tá? É informação legal? É. Porque se você pegar só isso, você já daria informação de proporção
ou de probabilidade, tá? Cada um desses vetores de perfis representa proporcionalmente um peso relativo aos dados originais. Então, lógico, se você tem um valor alto associado a uma categoria, quer dizer que ele tem uma alta probabilidade condicional de dado que tem uma categoria de linha ou de coluna de dado ser classificado dentro daquela categoria, ok? Então, as distâncias entre os perfis de linha ou coluna, porque a gente viu que tem dois perfis, né? Linha e coluna associadas às variáveis A e B. As seus respectivos centroides são calculadas como métricas de Q quadrado, ok? Então vejam que o teste quadrado se baseia muito nesses perfis, só que o teste quadrado ele vai com base em quem? Na contagem. A gente vai direto na contagem, né? Então, daí é aquela ideia lá do que a gente aplica no teste quadrado. A gente vê a distância, né, entre o valor observado até o valor esperado. Quanto maior essa distância, né, maior o valor, mais distante do ponto em que vai delimitar a zona de aceitação e de rejeição da hipótese nula, tá? Mas o teste quadrado não é o foco aqui, é só para vocês entenderem essa ideia, que no teste quadrado vai se basear nessa mesma ideia, tá? Bom, então a inércia total, que vai ser a estatística, né, Q quadrado dividido por N, é o percentual da variância que é explicada pela aplicação da análise. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma matriz, tá, de autovalores e autovetores com base em uma matriz P. E quem vai ser essa matriz P? Está aqui a definição dela. Essa matriz P, tá, vai ser a matriz P observada menos RC. Quem são RC? São as matrizes originais lá, row e column, que são as matrizes de massa, né, das duas de linhas e colunas associadas às variáveis A e B. Então a gente pode escrever essa matriz P dessa forma, né? Matriz A, que é a matriz A, aquela matriz lá diagonal, né, com os valores de R na diagonal, e a B também, só que da variável B, ou da coluna, vezes D alfa, tá? Então ele mostra aqui tudinho, ó. A vai ser essa matriz, B vai também poder ser escrita como essa matriz, tá? Ou seja, tudo vai, ele só vai reescrevendo essas duas matrizes A e B para chegar nessa matriz P de valores estimados, tá? Então, o D alfa é uma matriz diagonal com os autovalores e autovetores de P, tá? Em ordem decrescente, lógico, então, que vai ser a mesma ideia que eu mostrei para vocês de autovalores e autovetores. E o IV são matrizes ortogonais com os autovetores. Então, o que é que a gente está fazendo? Decomposição espectral. Só que em vez de fazer na matriz de variância com variância, faz em cima de uma combinação das matrizes que depende das linhas e das colunas, das matrizes de massa e de perfil, né? Eu falei para vocês, tá? Então pode-se reescrever essa matriz P, aí substitui, né? Você reescreve as matrizes A e B com base nas matrizes R, C, tá? E A e B, e reescreve ela desse formato que está aí na definição. Então, multiplicando ambos os lados, isso aqui já está até demonstrando, né? Multiplicando ambos os lados pelo inverso do quadrado de dr, né, a gente vai ter que, resumindo tudo isso, a gente vai ter uma matriz W, né, que vai ser resumidamente expressa dessa forma. Então, U e V são as matrizes originais, D alfa é a matriz diagonal, né? Então aqui eu tenho a D alfa, a matriz dos autovalores, e aqui é dos autovetores, né? U e V. Então ele só fez uma releitura. Ele fez uma tradução e ele organizou os dados de forma algébrica. Tá? Após a decomposição, né, que é a decomposição espectral, são obtidas as coordenadas principais. Então, o que são essas coordenadas principais? Basicamente são os vetores com base em componentes principais que vão ser plotados no eixo x, no eixo y, que você vai pegar cada informaçãozinha daquela com base na tabela de contingência e vai reescrever utilizando uma combinação linear. Então essa combinação linear que vai estar aqui já expressa, vocês podem ver, já está tudo no material, né? Então, falando assim, parece fácil, mas eu recomendo que vocês olhem depois a aula direitinho, vejam e revejam olhando para o material, revendo essas demonstrações, tá? Que fica mais evidente. Então, aqui eu tenho
uma coordenada principal e aqui eu tenho outra, tá? Com base nessa organização entre autovalores e autovetores, com base em algebrismos, né, em operações que foram feitas com as matrizes R e C, depois a matriz A e matriz B, né, ou seja, R e C de coluna são as de massa, e A e B são as matrizes de perfis, tá? Que são daquelas, como eu falei, das partes de teorema de Bayes, né, como se fosse uma probabilidade condicionada. Então, essas coordenadas são associadas aos dois primeiros autovalores, lógico que são os que apresentam a maior proporção da variância explicada, né? Lembrem-se do que eu falei lá de componentes principais e da decomposição espectral. Tá? E, então outra coisa, lembrando, né, como eu falei, antes da análise de correspondência, é recomendado fazer uma aplicação do teste, tá? Chamado teste do critério beta, que tem essa estatística aqui quadrado aqui, com V graus de liberdade, tá? Ou seja, é o teste quadrado como se fosse corrigido, tá? Então aqui é como se fosse uma correção para o teste quadrado. Se esse beta for maior que 3, as variáveis em estudo são consideradas dependentes, ao nível de significância de 5%, ok? Então calcula lá estatísticas em um teste quadrado, faz essas operações em que o L é o número de linhas, C é o número de colunas. Então é como se a gente estivesse fazendo uma correção, tá? Então tá aí a interpretação, fica legal também fazer isso, ou seja, lembra o que é isso aí? É como se fosse uma aplicação de adequabilidade. Enquanto a gente tinha lá, com base na matriz de variância e covariância, a gente tinha o teste Bartlett, teste de esfericidade Bartlett e o KMO, aqui a gente vai ter esse beta que antecede a aplicação da técnica juntamente com o teste quadrado. Então faz o teste quadrado, calcula esse beta, o teste critério de beta, e depois mostra a técnica, ok? Então aqui a próxima parte vai ser esse exemplozinho aí que eu achei bem bacana e fica bem evidente para vocês, beleza?